Olá, este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E hoje a gente mergulha no caderno 10. O tema é um daqueles centrais em direito constitucional, a organização político-administrativa e a repartição de competências. Isso mesmo. Parece um nome complicado, né? Mas é aqui que a gente entende, por exemplo, por que a prefeitura pode legislar sobre a fila do banco, mas não pode criar uma regra de trânsito. Vamos desvendar como o poder é dividido no Brasil. Exato. E o fascinante, como o professor Lessa mostra, é que não é só decorar artigos. Existe uma lógica, um princípio por trás de tudo, o da predominância do interesse. É esse mapa que a gente vai explorar. Bom, então vamos começar pelo básico. O Brasil é uma federação. Na prática, o que isso realmente significa? Olha, significa, em uma palavra, descentralização. O poder não fica só em Brasília, sabe? Ele é distribuído. Os entes federativos, que são a União, os estados, o DF e os municípios, eles têm autonomia. Autonomia, mas não soberania. Certo. Esse é um ponto crucial. Perfeito. Soberania é o poder total, que pertence ao país, à república. A autonomia é um poder limitado pelas regras da Constituição. Um Estado não pode simplesmente decidir se separar do Brasil. Ah, e é por isso que territórios federais não são entes federativos. Exatamente. O material do professor Lessa destaca bem isso, é uma pegadinha clássica da FGV. Territórios são considerados, na verdade, autarquias da União. São administrados por ela. Entendi. E para essa convivência funcionar, a Constituição, já no artigo 19, estabelece umas regras do jogo, umas vedações, né? Isso, são as bases da nossa União. Primeiro, o Estado é laico. Então é vedado estabelecer ou financiar cultos e igrejas. Certo. Segundo, não se pode recusar fé aos documentos públicos. Um documento de um cartório lá do interior do Acre tem que valer em São Paulo. E terceiro, não dá para criar distinções entre brasileiros. São as regras de ouro da harmonia. E é aí que entra a tal chave da prova, que o professor Lessa menciona. O princípio da predominância do interesse. Como funciona essa lógica? É a espinha dorsal de tudo. Pensa assim, o assunto é de interesse geral, nacional. A competência da União. Emitir moeda, por exemplo. Claro, imagina cada estado com uma moeda. Seria o caos. Exato. Agora, o interesse é mais regional. A competência é dos estados. E se for algo bem do dia a dia da cidade, o interesse local. Aí é dos municípios. E o Distrito Federal, que é um caso à parte? O DF é um híbrido. Ele acumula as competências dos estados e dos municípios. É por isso que ele cobra tanto impostos estaduais, como o ICMS, quanto municipais, como o IPTU. Faz todo sentido. Bom, entendida a lógica, vamos para o mapa das competências. O caderno divide em 4 tipos. E é aqui que a coisa começa a ficar bem detalhada. Sim, e é aqui que se resolve a maioria das questões. Vamos uma por uma. Primeiro, a competência exclusiva, lá do artigo 21. Essa é da União. E a dica é focar nos verbos de ação, né? Emitir moeda, declarar guerra. Perfeito. É uma natureza administrativa, de fazer. E o mais importante de tudo, é indelegável. A União não pode passar essa tarefa para mais ninguém. Se a prova disser que delegou, a questão já está errada. Ponto. Isso. A segunda é a competência privativa, do artigo 22. Também é da União, mas a natureza aqui é outra, é legislativa. A palavra-chave é legislar sobre. Ah, então aqui é sobre criar leis. Direito civil, penal, comercial. Exatamente. E aqui está a grande diferença para a exclusiva. A competência privativa é delegável. Como assim delegável? A União, por meio de uma lei complementar, pode autorizar os estados a legislarem sobre pontos específicos daquela matéria, para adaptar à realidade local, sabe? Entendi. Então, exclusiva é para fazer e é intransferível. Privativa é para legislar e pode ser emprestada. E as outras duas? As outras duas envolvem mais gente.
A terceira é a competência comum, artigo 23. Aqui a palavra é cooperação. Todos os entes, União, Estados, DF e municípios atuam juntos. Para cuidar, proteger, fazer, né? São aquelas tarefas gigantes. Cuidar da saúde, proteger o meio ambiente. Exato, ninguém consegue fazer sozinho. E por último, a competência concorrente, do artigo 24. E aqui, muita atenção, município está fora. Fora da concorrente. Anotado. É uma competência legislativa para a União, Estados e DF. A União estabelece as normas gerais, como se fosse a estrutura de um prédio. E os estados e o DF vêm e complementam, fazem o acabamento. Certo. E tem aquela pegadinha clássica, né? O que acontece se a União 1 dorme no ponto e não cria a tal norma geral? Ótimo ponto. Na ausência de lei federal, o Estado não fica de mãos atadas. Ele exerce a competência legislativa plena para suprir aquela necessidade. E se depois de um tempo a União acorda e legisla, a lei estadual é revogada? Não, e esse é o detalhe que a FGV ama. A lei estadual não é revogada. Ela tem a sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Suspensa? Então ela fica ali meio que adormecida? Perfeito, essa é a palavra. Se um dia a lei federal for revogada, a estadual acorda e volta a valer. É um mecanismo genial. Para ajudar a fixar tudo isso, o professor Lessa traz aqueles mnemônicos fantásticos. Para a competência privativa da União, temos o capacete de PN. Isso. É uma mão na roda. Civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Só a União pode legislar sobre esses temas de forma geral. E para a competência concorrente, o mnemônico é? Bufeto. Exato. Penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamento. Aqui, a União faz as normas gerais e os estados e o DF suplementam. Certo. Então, com a teoria na mão, vamos para as situações práticas, as pegadinhas que o caderno aponta. Por exemplo, legislar sobre trânsito e transporte. É competência privativa da União. Ponto. Por isso temos um Código de Trânsito Brasileiro único. Um estado não pode criar uma lei nova sobre cinto de segurança em transporte escolar, por exemplo. Mas legislar sobre o tempo de espera na fila do banco é competência do município. Por quê? Porque é um assunto de interesse local, entende? A lógica da predominância do interesse sempre resolve. E sobre o meio ambiente? A confusão é comum. Sim, porque envolve duas competências. Cuidar do meio ambiente, fiscalizar, proteger, isso é competência comum. Todos os entes têm que fazer. É uma ação administrativa. Isso. Agora, legislar sobre meio ambiente, criar as leis, aí é competência concorrente. A União faz a norma geral e os estados complementam. A diferença está no verbo. Fazer versus legislar. Genial. Outra distinção que o caderno traz que é bem sutil. Direito processual versus procedimentos. Parece a mesma coisa. Parece, mas não é. E é uma distinção que derruba muita gente. Legislar sobre direito processual, os grandes códigos, as regras do jogo, é competência privativa da União. É o P do capacete. Garante que um processo seja igual em todo o país. Exato. Agora, legislar sobre procedimentos em matéria processual, que são pequenas rotinas, adaptações locais, isso é competência concorrente. É a diferença entre as regras do jogo e a arrumação do vestiário, sabe? Perfeita analogia. E para fechar os exemplos, a criação de novos estados. O que é preciso? São 2 requisitos, e eles são cumulativos. Primeiro, um plebiscito com a população diretamente interessada. E atenção, vota tanto quem quer se separar quanto quem vai perder o território. Os dois precisam concordar. Isso. E se o sim vencer, o segundo passo é a aprovação de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Sem os dois, não tem novo Estado.
Bom, para a gente consolidar tudo isso, vamos repassar os pontos essenciais, como naquele fichamento estratégico que o professor Lessa preparou. Ponto 1. A Federação Brasileira. Isso. A forma de Estado é o federalismo, descentralização política. Os entes têm autonomia. E as vedações do artigo 19 são essenciais: não estabelecer cultos, não recusar fé a documentos públicos e não criar distinções. Ponto 2. A repartição de competências. O sistema todo se baseia na predominância do interesse. União com o interesse geral, estados com o regional e municípios com o local, e o DF sendo aquele híbrido. Perfeito. E o ponto 3, que é o coração do tema, são os tipos de competência. Exclusiva, lá no artigo 21, é da União, administrativa e indelegável. Privativa, no artigo 22, também da União, mas legislativa e delegável. Aí vem a comum, do 23, com todos os entes de natureza administrativa, para cuidar e fazer, e a concorrente, do 24, com União, Estados e DF, de natureza legislativa, União com normas gerais e os estados suplementando. E para fechar o ponto 4, que são os mnemônicos, para não esquecer, para a competência privativa da União, o capacete de PM. E para a concorrente, o bufeto. Fica claro que a estrutura não é aleatória, né? É um desenho constitucional muito bem pensado. Exatamente. Como o professor Lessa diz, o federalismo é essa distribuição de dons e responsabilidades. Entender essa divisão é essencial para garantir que cada ente cumpra seu papel na construção do país. Uma reflexão muito importante. E fica aqui um pensamento final para quem nos ouve aprofundar. Considerando essa dinâmica da competência concorrente, de que forma a ausência de uma norma geral federal pode, na prática, tanto fortalecer a autonomia dos estados, quanto gerar uma certa insegurança jurídica em áreas sensíveis como o direito ambiental ou urbanístico. Uma ótima questão para se pensar sobre o equilíbrio e os desafios do nosso federalismo. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!